Fundos imobiliários é um tema muito querido para mim e para muitas pessoas aqui no Lucro do Dia. E no vídeo de hoje eu quero falar para você como que é que eu penso, a forma de escolher os fundos imobiliários que vão para minha carteira. Eu vou compartilhar isso contigo e eu quero saber inclusive a sua opinião. Vamos lá para esse vídeo? Bom, então se você é novo aqui no Lucro do Dia, convido você a se inscrever aqui no nosso canal. A gente fala sobre investimentos, também falamos sobre profissões, falamos sobre trade, falamos sobre fundos imobiliários. Então faz muito sentido clicar no botãozinho de se inscrever, ir lá no botãozinho no sininho de notificação e, claro, peço o like. Se você gosta do nosso assunto, do nosso conteúdo, a forma como a gente conversa contigo, dê like. A gente sabe que assim a gente está no caminho certo e ajuda também o canal a crescer. Fica à vontade também nos dislikes, tá? Seja sincero. Se você não gostou, coloca dislike que a gente vai entender que talvez não é o caminho esse tipo de vídeo. Bom, vamos lá. Vamos falar aqui sobre como escolher fundos imobiliários. A primeira coisa que eu acho que é importante eu colocar, antes da gente começar esse vídeo, fazer um disclaimer aqui. Eu não vou falar qual fundo você vai comprar, qual vender. Porque quem faz isso é um outro profissional. É um profissional chamado analista. E ele vai lá, vai analisar, vai emitir um relatório, vai falar assim, olha, compra o fundo ABC, vende o fundo DEF, enfim, tá? Mas eu vou falar aqui uma forma que você pode, pelo menos na minha concepção, facilitar no momento em que você vai fazer uma carteira de fundos imobiliários. Tem basicamente aqui, deixa eu ver quantos passos eu coloquei aqui, 1, 2, 3 passos, olha que simples. Então a primeira coisa é que, obviamente, é importante você entender o conceito de fundo imobiliário, né? Tem mais vídeos aqui no Lucro do Dia que eu falo sobre isso, mas de forma geral nada mais é do que você ter uma participação em um imóvel. Ele tem diversas formas de imóvel. Então, esse imóvel ele é quebrado em pedacinhos e suas cotas são negociadas na bolsa. Quando você compra uma cota dessa, investe numa cota dessa, você tem uma participação no aluguel que esse prédio vai gerar na mesma proporção que você comprou. Basicamente é isso. Então, vamos lá. Como que eu faço para escolher? A primeira questão é você identificar qual que é a categoria, né? Quanto que você vai investir em cada categoria. Quais são as categorias que tem? Então, no outro vídeo eu falei 3 e alguém comentou, depois vamos colocar um comentáriozinho aqui para dar os créditos, que tem mais uma, se eu não me engano foi o Juvenal. Mais uma categoria. Então eu vou falar as 4 categorias aqui. Olha só, a primeira delas é a que a gente chama, entre aspas, de tijolo. A segunda é de papéis, a terceira é fundos de fundos, que foi o que eu não falei da outra vez, e a quarta é desenvolvimento. Então, de tijolos tem subcategorias, aqueles fundos que são de lajes corporativas, aqui na Faria Lima, a gente tem de shoppings, tem logística e assim por diante, tá? Então, a primeira coisa, imagina um gráfico de pizza. Você vai decidir qual que é a proporção que você vai fazer. Eu não vou falar qual que é a proporção, você vai escolher de acordo com a forma que você imagina que é melhor para você. Então, por exemplo, aqui você pode dividir por 4 aqui, 25% cada um. Ou você pode falar, pô, desenvolvimento, talvez não é algo que eu não conheço, então vou ter 0 lá e vou dividir entre as outras 3. Ou colocar mais num papel, e assim por diante, tá? Você que faz. Qual que é a diferença entre eles aqui? O tijolo é o mais fácil da gente entender, acabei de explicar, a participação nesses prédios. O de papéis é um fundo que ele compra aqueles papéis que têm relação com o mercado imobiliário, então, por exemplo, CRI, Certificado de Recebível Imobiliário. Ele vai lá em loteamento, pega todo mundo que está pagando o loteamento, traz isso e vira um papel e esse papel está dentro do fundo. É uma forma. Fundos de fundos. São fundos que investem em outros fundos imobiliários. Esse pode ser interessante no sentido de diversificação. E os fundos de desenvolvimento são aqueles que pegam o recurso e coloca em algum projeto que vai nascer, talvez, ou que já está quase nascente e ele vai se desenvolver e depois vai voltar o recurso. Então, escolha de acordo com os riscos, de acordo com a forma como você se sente mais confortável, qual que é a proporção que você coloca em cada um deles. O segundo ponto é, dentro dessa proporção e dessas categorias, você vai selecionar quais são os melhores fundos para você investir. E aqui que entra talvez o principal ponto que eu queria colocar para você. Tem 2 formas que eu penso aqui, tá? Minha opinião, tá? Você pode inclusive colocar a tua aqui, se tem mais coisas que você acha que é legal, que talvez eu não falei, fica à vontade. Aqui a gente está sentado no sofá discutindo. Eu gosto de selecionar 2 formas. A primeira delas são informações.
esse fundo, por exemplo, dentro dos fundos de lajes corporativas, aquele fundo que eu tenho algum interesse, ele tem uma informação interessante, uma forma de divulgação de informação fácil para mim, tem um site, tem uma diretoria de RI, de relação com investidores, eu consigo ver todas as informações lá naquele site e assim por diante? Se sim, ok, check. Se não, já é um fundo que eu começo a pensar 2 vezes antes de investir, porque pô, eu preciso saber dessas informações para tomar decisão se um dia eu quiser sair, por exemplo, ou quiser aumentar minha posição lá. Agora, o segundo ponto são os indicadores. Quais são os indicadores que vão fazer com que um fundo seja melhor do que o outro? Eu selecionei aqui alguns e eu vou falar aqui para você. O primeiro deles é concentração. Então, não está na ordem de prioridade, tá? Só vou falar alguns aqui. Esse fundo que eu quero investir dentro dessa subcategoria que eu selecionei, como que são os imóveis dele? Ele é concentrado em apenas um único imóvel? Ou ele é concentrado em apenas um único inquilino? Ou ele tem poucos inquilinos? Isso são informações importantes que é bom você ver, porque quanto mais concentrado, maior o risco. Obviamente tem alguns casos que pode ser mais tranquilo, entre aspas. Por exemplo, um fundo de agências bancárias. Normalmente ele pode ter um único inquilino, mas ele pode ter distribuição de várias agências. E aí você vai ver se esse banco é tranquilo e assim por diante, tá? Mas é um ponto de atenção para você olhar. O segundo é, como estão esses contratos de aluguel? Tem contratos que estão para vencer em breve ou esses contratos têm vencimento lá longe? Esses contratos são atípicos? A maioria são. Ou seja, o que é um contrato atípico? Vamos lá. Aquela empresa faz um contrato com o dono do imóvel, no caso o fundo, de 10 anos, e se a empresa sair antes dos 10 anos, ela paga toda a diferença. Então é um contrato atípico. Não é igual um contrato que eu faço aqui de aluguel na minha casa, que você faz aí no teu comércio. É diferente. Então é importante ter esse tipo de contrato e você olhar isso, e também se tem contratos, a maioria dos contratos estão vencendo no ano que vem, por exemplo, alguma coisa desse tipo, pode ser um fundo que tenha um pouquinho de volatilidade nos próximos meses ou anos. É um ponto de atenção também. Outro ponto, em relação ao valor patrimonial e o valor de mercado, né? Quanto que está valendo no mercado? E quanto que está valendo ele se você vender todo o prédio hoje, de acordo com uma avaliação, quanto que valeria? Você fazer essa comparação. Não é todo momento que o valor de mercado vai estar abaixo ou próximo do valor patrimonial, mas é bom você olhar isso, mesmo você comprando um acima do valor patrimonial, às vezes pode ser interessante, mas se ele estiver muito esticado, talvez seja melhor você esperar um pouco. Dê uma olhada nesse indicador também. Um outro indicador que eu trago aqui para você é o que a gente chama de yield, dividend yield, ou seja, quanto que ele paga, comparado com quanto que ele tem aqui de valor na cota. Por exemplo, ele está R$100 e ele paga, vou chutar para ser mais fácil aqui, você pagou R$100 na cota e ele paga R$1 por mês. Pô, então ele tem aqui 1% ao mês. Quanto que está a taxa básica de juros? Está 2% ao ano. Pô, então esse fundo está pagando muito. Obviamente nem vai existir esse exemplo que eu dei aqui, mas é só para ficar fácil aqui a comparação. Então você compara quanto que está pagando aí em relação ao preço que você vai pagar na cota. Tá? E por último é a liquidez. Se esse é um fundo que tem liquidez ou é um fundo que tem poucas negociações, bem pouquinho. Prefira fundos que tenham uma liquidez um pouquinho maior, porque caso você precise sair, imagina que você está comprando um imóvel, não é? Se hoje você não tem, mas um dia você vai chegar a uns 300, 500 mil reais em fundos imobiliários. É um imóvel, né? Então é importante você ter liquidez para quando você precisar de saída. Por último, o terceiro ponto aqui é rotina de acompanhamento. Então, recapitulando aqui, o primeiro ponto para escolher o fundo entenda as categorias que você vai fazer a diversificação. Segundo, selecione os melhores fundos, escolha aqueles que vão estar dentro de cada categoria. Terceiro, tem uma rotina de acompanhamento. Essa rotina não precisa ser frenética, tá? Pode ser mensal. Então você pode olhar mensalmente o tanto que você recebeu de dividendo e fazer uma passagem nos principais relatórios dos próprios fundos, lá nos sites dos próprios fundos, se tem algum fato relevante, alguma coisa desse sentido, e olhar dentro dos analistas, tá? Que eles têm relatórios em relação a esses fundos também, se tem alguma coisa para você fazer de mudança ou não. Por que é importante? Não para você ficar comprando e vendendo toda hora o fundo imobiliário, mas porque é muito importante você fazer uma adição de recursos sempre, tá?
Então, reinvestir os seus dividendos é sensacional, é muito importante para você criar um patrimônio no longo prazo. E na tua vida, você tem lá o teu trabalho, você ganha um dinheiro, você tem um custo de vida e sobra um pouquinho. Então é bom que você guarde todo mês uma parte que sobra e você vai adicionar todo mês em fundos imobiliários. Então por isso é importante esse acompanhamento para você ver aonde você vai fazer o aporte naquele mês. E aí, gostou dessas minhas 3 dicas? Tem mais dicas? Coloca aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, dê like também. Mande aí para os amigos que gostam de fundo imobiliário, ajude o canal a crescer e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até mais, tchau!